especialmente, né, do ponto de vista reumático e Anteriormente, de no articulação. canal da Fer Que é uma Falcão. coisa assim, as pessoas não veem, não tem como ver. E obviamente a bateria acabou, né? Sempre, mas estamos no finalzinho aí. Não da minha história, mas do vídeo. Então, aí, assim, volta daqui 5 anos e vamos ver em que estado você vai estar. Sabendo que, então, tem consequências na minha vida pessoal, igual eu tava falando pra vocês aí dos 3 andares, que dói, que é uma questão, sabe, eu não consigo mais usar salto, eu não consigo mais, sabe? Poxa, 34 anos. Não é como se eu tivesse. Tudo bem, falar de não usar salto com 60, né? Ok. Mas com 34. Enfim, mas assim, questão não é só isso. Porque, né, falar de usar salto é muito ridículo. Mas eu quero dizer, são certas limitações que a gente já começa a ter. Então, eu fui adaptando. Aos poucos, sabe, é inconsciente. Você vai se adaptando. Eu comecei a. Então, salto eu já não tinha mais. Inconscientemente, eu já tava comprando tudo com coisa assim, salto baixinho, quadrado, sabe? Tudo muito reforçado já, fofinho. Sabe? Eu já fui adaptando sem dar conta. Tudo que era roupa tinha que ser muito confortável, extensível, porque tem dia que eu tô super inchada e que realmente é uma diferença assim de 2 quilos de manhã pra noite, de um dia pro outro. 2 quilos, sabe? Não é nada. Eu incho, tem retenção de líquido, tem a questão da minha barriga, né? Meu abdômen, ele infla de um dia pro outro, ele fica assim. Então, calça, absurdo. Calça jeans, que é o que eu mais uso, ficou cada vez mais difícil. Aí eu fui comprando números cada vez maiores, às vezes eu tô sambando neles, às vezes tá de boa. Então, assim, mudou, meu corpo mudou absurdamente. Eu acho que vocês até viram, né? Se a gente pegar os vídeos, o meu canal começou em 2020. De 2020 pra cá, vocês podem olhar os vídeos. Eu inflei, eu fiquei gorda enorme, assim, nossa, tô exagerando. Mas assim, eu realmente tô inchada, a gente vê meu rosto tudo redondinho, né? Depois passou, depois. E fica assim, ioiô. E é realmente, né? Eu tive um aumento de peso nesses últimos anos, tive. Mas tem momentos. É que eu percebo muito mais facilmente do que vocês, né? Mas assim, dá pra ver nos vídeos até. Ah, nesse momento eu tava mais inchada, depois diminuiu, depois inchou, depois diminuiu. Então, no tempo teve um aumento de peso, óbvio, mas teve esse ioiô também de eu inchar. Tudo isso relacionado também com tratamentos. Então, teve momentos em que eu tinha corticoide, o corticoide faz inchar. E o corticoide era a única coisa que me aliviava em certas crises de dor, porque eu ia tendo certas inflamações que são mais específicas e muito dolorosas. Por exemplo, eu tive epicondilite, que é a inflamação aqui da ATM. Eu tive de um lado, um ano depois eu tive do outro. E a dor é muito intensa e não passava com nada, nem com anti-inflamatório. Eu tive que passar pra corticoide e assim, sabe, vai acabando com você. Influencia no seu trabalho, impacta muito no trabalho, porque aí você vai fazer um afastamento, né? Nessa época que eu tava com inflamação, eu tava trabalhando, foi dezembro. Um monte de gente indo com a de gripe, tudo não sei o quê. E vão lá, e trabalhando. E chega uma hora que é tanta dor, e dói aqui, daí dói a cabeça, daí dói tudo. Aí você não aguenta mais pensar, você não consegue raciocinar. Então, assim, chega uma hora que, eu tive que parar. Mesmo que seja só pra não fazer um plantão, entendeu? Eu fazia afastamento assim, é só pra esse, que eu não tô aguentando. E volto no outro dia, e vamos lá, entendeu? E aí, eu comecei a ter observações do meu chefe. Porque você fica muito doente. Entendeu? Como é que a gente vai fazer aí com você, que fica toda hora aí afastando? Entendeu? Ele veio falar isso pra mim ano passado. Que é complicado, né? Você fica afastando toda hora. Então, você sabe que eu tava numa doença inflamatória. Aham. Ah, então. Então vai ver se você tem a cura. Que você é médico tanto quanto eu. Achou a cura pra doença inflamatória que eu tenho? Não. Então não sei como a gente vai fazer pra melhorar. Porque eu fiquei aqui. Então a minha revolta, gente, é uma revolta muito grande. Então não adianta. Vocês vejam esse vídeo até o fim. Porque se alguém colocar nos comentários aqui, ai, como é que faz? Ai, porque aí tem um tratamento melhor. Eu mato vocês. E não façam isso. Não quero matar ninguém. Mas assim, gente, não tem nada melhor. Não tem nada. Me irrita, me revolta. Porque as pessoas não aceitam, não entendem, elas não querem, na verdade, né? Porque não é como se fosse um chefe de um trabalho X que nem tem noção. É um médico, cara, é um médico. E ele tá falando pra mim que eu tô muito doente. Que você tem que fazer alguma coisa porque tá atrapalhando aí. Sua doença tá enchendo o saco no pronto-socorro. Faz alguma coisa. Entendeu? Então, gente. Então tá. Daí o que aconteceu? Só pra finalizar aí, em 2023 foi quando eu comecei. Não, comecei ano passado. 2023 foi toda essa parte aí, que daí eu larguei do reumato daqui, porque, né? O cara fala pra mim, volta em 5 anos que a gente vê em que caco você tá. Continuei com a minha reumata aí do Brasil. Aí ela falou assim, ó, não dá.
Não dá pra continuar mais com essa inflamação. Você é jovem, tá numa inflamação absurda, não tem como. Aí a gente começou com metotrexato. Comecei no começo do ano passado. O ano passado inteiro foi tratamento com metotrexato. E aos poucos eu fui parando com a mesalazina. E eu só tive que voltar no fim do ano. Então eu fiz uma boa pausa aí. Não, acho que eu já tinha terminado. Maio, junho eu parei a mesalazina. Só que aí em dezembro eu voltei porque eu tive uma crise forte. Daí foi da doença inflamatória intestinal. Foram 3 semanas de muita dor. Eu nunca tive tão longo assim, mas sabe, às vezes era uma semana, 10 dias, aí já ia melhorando, porque eu já tomava ou corticoide, ou até que a mesalazina aumentava a dose e tal. Mas dessa vez, mesmo aumentando, eu aumentei até 4 gramas por dia, né? Que é o máximo que a gente pode tomar, e já demorou um pouquinho pra daí começar a baixar e eu poder baixar a dose e tal. Mas assim, foi muito intenso, então foram 3 semanas de muita dor. E várias idas ao banheiro, mas eu não vou entrar nos detalhes aí, mas, né? Mas enfim, muita dor, muitas idas ao banheiro e tal, não sei o quê, e muito complicado. Então, assim, e aí a gente já vinha falando, né, que o metotrexato ajudou, mas também não tava no 100%, entendeu? Melhorou muito. A minha qualidade de vida, as minhas dores e tudo. Eu vi minha reumata agora em janeiro, eu dei uma melhora aí entre 70% e 80%. Então, maravilhoso. Mas a gente quer chegar no 100%, né? Eu ainda tenho a minha proteína C aumentada, né? Nunca foi absurdo. O máximo que ela já chegou foi 50, às vezes 80. Mas eu quero dizer que ela fica ali no 15, 20, nunca diminui. Dessa vez foi 9, eu nunca tive tão baixo assim. Mas nunca zerou. Então o metotrexato tá ali, com a mesalazina e não sei o quê, e ainda tá nhé. Aí a gente mudou agora. Aí eu comecei com um remédio que é da farmácia de alto custo, é um remédio controlado. Eu não tenho como pegar aqui na França, porque as pessoas não acreditam em mim, porque pra eles aqui eu não tenho nada. Pra eles aqui eu não tenho diagnóstico, tá? Não existe. Fernanda é louca. Fernanda tá na cabeça dela. Entendeu? Ela tem que fazer outra coisa porque ela tá estressada no pronto-socorro. E a gente vai ficar esperando, daqui 5 anos volta, que vamos ver o caco que tá. Então, aqui é assim, gente. Então é desesperador, é desesperador. Para se tratar, temos que ir para o Brasil. Não tem como. Eu estou falando aqui como médica, gente. Olha isso, eu sou médica, eu conheço vários médicos aqui. Eu trabalho com eles. Esse gastro que me viu, eu não posso ver ele até hoje. Quando tá ele de plantão, eu ligo pra ele assim, ai, oi, é você? Tá. Então, eu tenho que falar de um paciente, porque eu detesto ele, gente. Ele foi muito grosso comigo. A outra lá do hospital privado, ano passado, quando eu quis fazer o exame, ela me tratou que nem cachorro. Mas, gente, só povo grosso, mano. Eu só caio com coisas bonitinhas ali, entendeu? Só pérolas. Então, assim, o povo não tá afim. Na verdade é isso, eles não estão afim. Entendeu? Eles olham pra você e dizem assim, ai, você vem por isso? É, amigo, desculpa ser seu trabalho, entendeu? Quando eu tive a minha questão do ombro, eu fui ver um amigo, um colega brasileiro aí, um colega ortopedista, especialista em ombro aí no Brasil. Porque quando eu vi o especialista do ombro aqui, que eu falei pra ele, ai, meu ombro sai do lugar. Primeiro ele não acreditou em mim. Aí eu mostrei os vídeos. Aí ele fez, ai, é verdade. Tipo, ele falou isso na minha cara, gente. Na minha cara. Eu falo assim, porque assim, eu sou médica. O mínimo era até aquela coisa. Ah, eu tô falando com uma médica. Se ela fala pra mim que o ombro dela sai do lugar, ele sai do lugar? Não, ele só foi acreditar quando ele falou assim, ai, é verdade. Opa, legal, brigadão. Nem tá acreditando em mim. Aí tá bom, viu o vídeo e acreditou. Daí ele falou assim, ah, se você quiser eu te opero. Mano, vamos lá, voltando pro beabá do negócio. A gente só opera quando existe uma indicação para operar. Então, o que eu espero de um colega que tenha, né, suas bases aí na medicina baseada em evidências é me falar: existe uma indicação por tal razão de te operar. Ou não existe uma indicação por causa disso. Ou, olha, é um pouco mais complexo, porque na medicina não tem só 880, não tem só preto e branco. Então, tem as zonas mais, né, de sombra aí, né, um pouco mais cinzas. Só que aí você explica, você fala, olha, então é assim, no seu caso, eu poderia operar por tal razão, mas existe tal complicação e tal, não sei o quê. Aí sim existe a questão, vamos operar ou não vamos operar? E aí, né, a gente discute com o paciente pra ver, e aí, né, o que você acha? Mas nesse caso não foi nem isso, ele só jogou assim, ah, se você quiser eu te opero. Eu falei assim, ah, se você quiser, óbvio que eu não quero, eu prefiro não ser operada. Precisa ser operado? E aí que eu fui pro meu colega no Brasil, que falei, mano, que eles vão fazer açougue comigo. Eu falei, não, não quero. E aí que a gente foi discutir, porque se eu tenho mesmo, e aí tem essa questão, eu tenho a síndrome de Ehlers-Danlos leve, tudo bem, mas existe isso. Se você mexe no meu ombro, na minha articulação, primeiro que você vai fixar.
eu perco em amplitude. E, gente, pode parecer ridículo, mas eu fazia esporte, eu fazia porque eu tive que parar com tudo. Não parar com tudo, mas tive que adaptar. Eu fazia pole dance, que tem toda a questão. Vocês vão falar, ai, não, não é a dança do pauzinho lá. Mas não é, é um esporte, tá? Vão ver antes de criticar. É um esporte, é muito forte, é físico. Você pega todo o seu peso nos braços, é super legal. Vai ver. Tem competições, é lindo, gente. Não é questão só de ser sensual. E se fosse também, o problema é meu, tá? Então não vem discutir. Mas não é. Mesmo se fosse, tá? Sua sensualidade, tudo não sei o que, tal, tal, tal. O problema é meu. Mas nem é isso. É porque eu faço pela questão de esporte mesmo. É um esporte muito completo. E eu gosto pra caramba, entendeu? E não consegui mais, porque eu tinha essa estabilidade no ombro e eu ia subir e cair de lá, entendeu? De lá de cima, porque meu ombro. Entendeu? Então, parei. Tive que fazer o reforço muscular, devagarzinho, de boa, né? Pra daí começar, devagar. Então, assim, desde 2017 até 2020, eu tinha, nossa, avançado pra caramba no esporte. Aí, 2020, acabou tudo por causa da instabilidade, né? Tudo tinha parado já pela questão que eu falei pra vocês, a questão sanitária e tal. Mas, assim, daí perdi, né? Perdi entre aspas, mas, assim, perdi muito, né? Do que eu tinha ganhado. Então, assim, dá pra ver também nos vídeos. Eu era muito mais musculosa, entre aspas, né? Mas dá pra ver. E aí eu perdi, fiquei mais gordinha. E, né, agora que tô voltando. Mas, assim, influenciou muito minha vida. Pessoal, profissional. Então, assim, a inflamação dói, não se vê, né? E aí tem uma youtuber que eu vejo, que eu acompanho já faz anos, que é a Lu Ferreira, do Chata de Galocha. Era Chata de Galocha, agora virou Lu Ferreira mesmo, a marca dela. Mas assim, eu gosto muito dela e já acompanho faz anos, bem antes dela descobrir que ela tem espondilite anquilosante. E ela fala muito sobre isso, então se vocês quiserem ver um pouco mais, vão lá no canal dela, porque tem um vídeo que ela fala muito isso. Ela fala, gente, eu gostaria que meu braço, quando dói, ficasse azul, pro pessoal ver. Porque parece que tá tudo na minha cabeça. Então ela traduziu ele tudo que eu venho sentindo nesses últimos anos. Porque ninguém vê. A dor tá dentro, né? A dor tá dentro. Vai limitar quando eu vou tentar levantar de manhã e eu não consigo mexer. Então já teve dias em que realmente eu vou dormir, tá tudo bem. Durante a noite é um horror. Parece que, nossa, o que aconteceu, meu Deus? Mudou tudo, eu sou uma outra pessoa, eu tô em outro corpo. E de manhã eu não consigo levantar pra ir pro trabalho. E aí eu vou escrever, não posso ir pro plantão, né? E meu chefe vai achar ruim. E vai falar, mas como assim? Ah, agora você levantou, não tá bem? É, porque a minha doença é assim. Tem dias em que eu vou acordar e eu não vou conseguir levantar da cama de dor. E que eu vou estar toda. A gente levanta que nem robô. Eu falo que é robozinho. E que você vai, né? É só com o tempo que vai. Então teve dias em que eu cheguei atrasada no trabalho, porque eu tinha que me mexer devagarzinho. E que não tem outra escolha. Eu adoraria poder levantar sem dor. Eu adoraria poder. E desculpa, mas. Enfim, eu adoraria poder levantar e não tá robozinho. Mas tem dias que eu tô. E ouvir de alguém que é médico, faz alguma coisa com isso porque você tá atrapalhando, é muito doloroso. Então, eu sei o que é a dor das pessoas que ouvem isso. E isso me faz ser uma médica melhor. Porque eu sei o que é ser um paciente que é maltratado. E isso já desde antes de eu ser médica. Foi por isso que eu quis ser médica. Uma das razões era isso, que eu falei, mano, eu não quero ser uma médica que nem esses aí. Desculpa o linguajar, mas eu vi muito médico ruim aí, aqui. Então tem médico ruim em qualquer lugar do mundo, gente. Não acho que vai ter uma medicina maravilhosa, especial, porque a Europa não vai. Não existe um tratamento miraculoso, maravilhoso aqui. Não tem. E mesmo se tivesse, eles não iam me dar, porque eles não querem me dar. Eles não querem me tratar aqui. Então, assim, por isso que eu não vou responder, tá? Então, já sendo claro, eu não vou responder comentários e questões sobre, ai, mas e o tratamento? Não sei, porque ninguém quer me tratar aqui. O tratamento que eu conheço, né? Os tratamentos que eu conheço para a doença de Crohn, que eu experimentei, que eu usei, foi a mesalazina, que me ajudou, mas que depois já diminuiu o seu efeito, e que isso é compatível com a doença de Crohn, né? Esse novo gastro ele falou pra mim, por isso que ele falou, tem tudo da doença de Crohn. Mas eu não vi aquela erosão magnífica, bonita, típica. E no anatomopatológico tá que é compatível com. Não é. Então, assim, são coisas ridículas que dá vontade de rir, pra não chorar. Então, assim, o que eu conheço é a mesalazina. Ponto. Ai, mas você não testou. Não. Aí eu fui pro metotrexato. Ponto. É o que eu conheço. Que até, se vocês quiserem que eu fale, foi um tratamento difícil. Eu tive vários efeitos secundários e tal. Enfim, então tem toda uma adaptação também com relação a isso. Uma vez por semana você vai tomar o metotrexato e eu tinha uma reação, no começo foi difícil. Então, assim, até pra isso.
Se eu tinha plantão bem naquele dia, no começo, foi assim, eu não sabia o que ia acontecer. E foi bem naquele dia, ai, não vou no plantão. Ei, lá vem ela de novo doente. Entendeu? Então, ano passado foi difícil? Foi. Eles sabiam que eu estava fazendo esse tratamento. O meu chefe sabia. E mesmo assim, ele teve a audácia no final do ano de falar: faz alguma coisa porque a sua doença está atrapalhando. Então, isso eu não vou esquecer. A gente perdoa, mas não esquece, né? Aquelas coisas. Então, assim, isso vai ficar, não passa. Então, assim, não passa. Gosto do meu chefe? Não. Não é nem por uma questão. Tem várias questões profissionais mesmo que eu não gosto dele, mas esta questão pessoal não passa. Enfim, e aí Metotrexato agora eu mudei, né, que eu falei pra vocês, então agora eu estou com um novo tratamento que... Então assim, gente, isso não é indicação de tratamento nenhum, pelo amor de Deus, tá? Vejam um médico, vejam um reumato... Vejam, vocês estão no Brasil, vocês estão no paraíso, vai ver um médico bom aí, veja indicação, veja tal... Gente, tem médico bom aí, tem no postinho, cara, o SUS é bom. Percam esse preconceito e esse medo. Tentem usar o SUS. Tentem usar o SUS e vocês vão se... Como é que chama? Tem aquela boa surpresa. Eu tenho muitos colegas que estão no SUS que lutam por essa medicina boa e de qualidade para todo mundo. Eu conheço pessoas, tá? Posso até ver se... Talvez eu conheça, eu não conheço de todas as especialidades, mas tem gente boa aí no Brasil. Mas enfim, voltando. Então, assim, não é indicação de tratamento nenhuma. Mas o que eu estou, só pra contar pra vocês o que eu estou fazendo hoje como tratamento. Que eu comecei faz 2 semanas. Então é recente. Ainda não dá tempo, né? Eu tenho que ter um tratamento de pelo menos 4 a 6 semanas pra começar a ter o efeito. E só vai estar no ponto bom mesmo a partir de 3 meses, alguma coisa assim. Que é, o nome dele comercial é Rinvoq. Chama Upadacitinib. Então, para quem é da área aí, se quiser saber um pouco melhor, é um imunossupressor, ele é um inibidor da JAK. Então, assim, mas essa coisa específica não interessa. É só pra dizer o quê. E então eu comecei agora, ainda tô com metotrexato, então a ideia é ir diminuindo progressivamente o metotrexato, etc, etc. Então, assim, coisas específicas que não cabe aqui. Mas, então, só pra explicar pra vocês. Então, eu não tenho só a questão intestinal, eu não tenho só a questão articular, eu tenho os dois. Para ter um nome específico, se alguém quiser o nome específico, né? Então é isso. Eu tenho a espondiloartrite axial associada a uma enteropatia aí no Brasil. Aqui eu não tenho nada. Aqui tá na minha cabeça. E é só isso. Eu sou uma neurótica lá do Freud. Uma das neuróticas do Freud, que não tem nada, que eu devia ir fazer yoga. Que eu faço já faz anos, mas não interessa, né? Mesmo sendo médica, nada. Mesmo fazendo esporte desde pequena, ainda tem gente que fala que eu sou sedentária, tá? Eu já ouvi de médicos que eu sou sedentária. Eu falei, mas... Ouviu já? Você ouviu o que eu falei? Ah, mas eu sou sedentária. Então tá, tô sedentária, mesmo fazendo esporte desde os 8 anos de idade. Mas então, não discuto mais. Hoje eu aprendi a fazer, como é que a gente fala? Ah, isso faz de louca, né? Hoje eu aprendi, né? Então aqui, gente, a gente aprende a fazer a louca. Você faz, ah, tá, né? A burra, na verdade, né? Porque você faz, ah, então tá bom. Então tá. Agora eu já nem discuto mais. Então, assim, com o meu chefe eu fiquei no choque. Com o meu chefe, em novembro, quando ele me falou isso, eu fiquei no choque. Agora, não discuto mais. Ah, então o que você vai fazer? Nada. E dou risada. Entendeu? Então eu faço a louca mesmo. Então, assim, ah, você não vai fazer nada pra melhorar? Não. Agora eu vou fazer ainda mais afastamentos só para o seu prazer, entendeu? Então, assim, gente, é só pra vocês entenderem que é desesperador. É desesperador. Então, assim, eu simpatizo aí com as pessoas que passam pelo mesmo que eu, que tem uma doença inflamatória, seja ela qual for, e que ainda mais essas que não aparecem, entendeu? Porque é realmente desesperador. Porque as pessoas não entendem, as pessoas não acreditam, elas não acreditam em você, porque elas vão te olhar e falar assim, mas tem nada. É, porque tá pra dentro, não tá pra fora, né? Então é por isso que, né, até a Lu Ferreira, quando ela fala da inflamação, ela fala isso, eu gostaria que meu braço mudasse de cor, que aí as pessoas iam ver, ah, hoje não tá legal, porque o braço dela tá azul. Senão não tem como saber, não tem como saber. E ainda se as pessoas não acreditam em você, complicado, né? E aí o povo fala, ai, não pode ter estresse? Mano, não é que não pode ter estresse, entendeu? É que as pessoas falam mal, né? Elas se expressam de uma forma muito ruim, para não falar outra coisa. Mas assim, a questão é, não deixe o estresse interferir na sua vida, no seu mental, né? Mas o estresse vai estar lá, não tem como viver sem estresse. Tem que aprender a gerenciar melhor o estresse. Então, gestão do estresse, gestão da raiva, gestão né, das emoções. Legal. Mas não dá pra você falar, ai, não pode ter estresse, viu? Ai, tá.
morre, né? Que pra não ter estresse, não pode estar vivo. Tá vivo tem estresse, né? É incompatível. Então não fale isso, né? Se você é médico, não fale isso pro seu paciente. Você é um ser humano, né? Então você tem capacidade de ver que você vive no estresse, né? Porque médico é a melhor coisa. A gente fala pra todo mundo, tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, fazer atividade física, né? E ter uma constância em tudo. Gente, se alguém olhar a minha agenda, ri. Porque eu não durmo bem, já começa que, né, eu faço 1 a 2 plantões noturnos por semana. Então eu já tô virada do avesso. Aí eu faço um plantão noturno, por exemplo, se eu faço essa noite, amanhã eu tô virada do avesso, eu vou dormir durante o dia, só que aí o dia seguinte eu faço o dia. Mas daí eu dormi de dia, como eu vou dormir à noite? Eu tomo um remédio pra dormir. Porque senão, se eu não dormir, quando eu não tomo remédio, assim, não, mas eu vou dormir espontaneamente. 1 da manhã. Puta, ainda não dormi, eu vou ter que levantar às 7. Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. 2 da manhã, nada. 3 da manhã, nada. 4 da manhã, eu falo, agora é muito tarde pra eu tomar remédio. O que eu faço? Gente, 1 hora é exaustão. A exaustão, você dorme mal, acorda com dor, porque tá tudo virado do avesso, entendeu? Vai trabalhar acabado em cacos, diminui seu raciocínio, diminui seus reflexos, diminui tudo. Gente, é perigoso, tá? É perigoso pegar a estrada, é perigoso pegar o carro. Mas você vai, entendeu? Você vai. E vai assim, tem dias que eu não consigo subir na ambulância, né? Já teve dias em que eu tava completamente rígida, porque você tem que subir. E o povo tirando, olha a Fernanda, robozinho, né? Ninguém para pra pensar por que a Fernanda, com 36 anos, tá nesse ponto, né? Tudo bem, quem é mais próximo de mim sabe, mas assim, são coisas, pequenas coisas, que você fala, meu. E daí o que eu faço? Eu troco com um colega, eu falo, olha, hoje eu não tô legal. Por favor, troque comigo, eu não tenho como fazer o SAMU, né? A ambulância. Troca de lugar e eu fico aqui vendo os pacientes no pronto-socorro, você vai na ambulância, porque eu não vou ter como subir na ambulância, tá? Então são adaptações, assim, que eu tenho que fazer e que sou eu comigo mesmo, porque ninguém vai ajudar, entendeu? Não. Alguns amigos, óbvio, eu tenho uma amiga muito próxima, né, no pronto-socorro, então quando é ela, eu sei que eu posso ter essa, mas não é sempre quem tá junto no plantão, né? Então, assim, são desafios que a gente tem que fazer dia após dia e que as pessoas não vão ajudar. Então, assim, é assim em todo lugar. Se você está. Esse é o vídeo motivacional. Se você está aí achando que você tá sofrendo sozinho, não tá. Entendeu? Então, infelizmente, né? E é infelizmente, né? Infelizmente, isso existe em todo lugar. Mesmo, né, numa situação como a minha, em que eu estou rodeada de médicos que não entendem a situação. Eu tenho colegas que falam mal pelas costas de mim, né, por causa disso. Que já foram falar, ai, nossa, olha lá. Aí ela tá doente, entendeu? Ai, daí hoje ela tá doente, não veio trabalhar. São médicos, entendeu? Então, dói, é doloroso. É doloroso trabalhar com gente assim, que tá falando mal de mim, porque não acredita e porque, né, mano, sabe? Dá pra imaginar a qualidade desses médicos, né, do ponto de vista humano. Não digo nada. Mas assim, então não recomendo esses. esses espero que vocês não tenham que ver esses aí no pronto-socorro aqui da França, né? Quem tá morando aqui na França, foge desses. Mas, enfim, né? Não dá pra escolher. Mas, enfim. Então, gente, isso é em todo lugar, infelizmente. Infelizmente. Até quando você tá rodeado de médicos. Eles vão te criticar, vão te julgar e vão. Não vão acreditar, infelizmente, né? Tem muito isso. Então é isso. Eu resolvi falar sobre, né, a minha doença inflamatória crônica por causa disso. Foi mais por causa disso. Porque é né? Talvez você aí, né, que esteja assistindo, né? Esse vídeo talvez chegue aí numa pessoa que tá triste aí, tá passando por essa situação, que fala, mano, não é possível. É possível, cara, é possível. Até com quem é médico rodeado de médicos. O pessoal não quer. Não quer, entendeu? É bem isso, eu não quero aceitar, eu não quero entender, eu não quero. Então, sabe, ela pode querer explicar pra mim, pode me mostrar exame, se eu não quero, eu não quero, ponto, acabou. Mesmo sendo médico, mesmo tendo essa, não vou aceitar, não vou entender, ponto. Porque sou cuzão. Acabou, entendeu? Então, assim, não. Então, você não está sozinho, você não é o único. Não ajuda, né? É triste, porque é só falar, você não está sozinho, mas, tipo, ai, né? O que eu vou poder fazer pra mudar a situação? Nada. Mas pelo menos, né, você não está sozinho, né? Então, assim, me ajudou também a pensar nesse aspecto, eu não estou sozinha. O dia que eu vi o vídeo da Lu Ferreira, que foi ano passado, acho, que ela falou disso, ou no ano retrasado, mas isso me ajudou muito, que eu não me senti tão sozinha. Eu falei, poxa, uma outra pessoa que passa por essa situação. E quando ela falou disso, das pessoas não acreditarem, sabe? Tocou, sabe? Tocou em mim. Então, naquele dia eu comecei a pensar, será que eu falo disso no canal? Então, enfim.
É o único vídeo que eu vou fazer sobre isso, só pra explicar pra vocês. Tem dias que eu não tô bem e tenho as crises, né? Acontece, cada vez menos, graças a Deus, mas acontece, de vez em quando. Então, às vezes é complicado. E tudo isso, né, no meio de toda a questão familiar, profissional, tudo. Como todo mundo, gente. Essa é a vida, né? Não tô falando que eu sou, ai, tá vendo? Ai, como eu tenho complicações na vida. Não. Querendo dizer, né? Então, tudo isso na turbulência da vida, né? Normal. Então, é isso. Era pra explicar um pouco pra vocês. Quem sabe isso ajude alguém, quem sabe isso toque alguém, né, de alguma forma. Quem sabe isso mude visão de pessoas que são preconceituosas e que julgam e que pensam que tá tudo na nossa cabeça e que, essa pessoa aí tá mentindo. Quem sabe isso vai ajudar, né? Então, quem sabe, né? Então foi por isso, era pra contar um pouco aí do que eu já passei, de como foi meu não diagnóstico aqui, né? Que até hoje não tem nada, e como foi meu diagnóstico aí no Brasil, né? Que demorou porque eu demorei pra ver alguém do Brasil, né? Mas foi longo. Olha esse processo. Faz 10 anos que eu tô na França, faz 10 anos que eu tenho sintomas que se agravaram cada vez mais e nenhum diagnóstico próximo de ser feito por aqui. Então, eu vou esperar os 5 anos lá que ele falou, já faz 2. Ó, daqui 3 vou lá ver ele de novo, o daqui. Quem sabe aí ele acredita, né? Vamos ver. Mas se Deus quiser até lá, eu já vou estar tratada, né? Porque eu tô com o tratamento exatamente pra melhorar a situação e tudo. Então, enfim, é isso. Então foi mais um desabafo. Espero que não tenha ficado um vídeo muito chato, muito longo. Mas foi mais um desabafo mesmo, né? Vocês viram que deu até tempo de escurecer, olha só, né? Então foi meio longo, mas eu vou editar, vou cortar bastante coisa aí pra não ficar tão longo aí pra vocês. Então fiquem bem, em paz e com saúde, né? É o que a gente pede sempre. E até a próxima.